Olá, galerinha do nono ano, estou aqui mais uma vez com vocês, porque eu sou Carlos Henrique de Matemática. E hoje nós vamos dar continuidade àquela aula anterior que nós fizemos sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas. Hoje nós vamos ver o sistema de equação do primeiro grau, né? Vamos estudar a forma de resolução e também a representação geométrica. Vamos lá, pessoal? Observe esse problema aqui. Um grupo de amigos foi a uma sorveteria onde compraram sorvetes com 1 e 2 sabores ao preço de 5 e 8 reais respectivamente, né? Foram comprados 15 sorvetes que custaram ao todo 102 reais. Aí a pergunta é: quantos sorvetes foram comprados de cada tipo? Pessoal, você pode observar que nós temos duas situações dentro do mesmo problema, né? Nós temos uma situação que trata da quantidade de sorvetes que foram comprados, que aqui nós temos 15, né? E temos também a outra situação que trata da quantidade, do valor pago por esses sorvetes, certo? Ou seja, nós podemos formar duas equações utilizando essas situações. Agora, veja só. Esse sorvete de um sabor, eu vou identificar pela letra X, certo? E o de 2 sabores, eu vou representar pela letra Y. Então, ó, na primeira situação, eu sei que foram comprados 15 sorvetes, né? Então, se eu somar a quantidade de sorvete de um sabor com a quantidade de 2 sabores, eu vou ter que obter 15, que foi a quantidade que eles compraram todo, né? Então, o de um sabor, que eu chamei de X, mais o de 2 sabores, que eu chamei de Y, tem que dar igual a 15. Segunda situação, né? Eu sei que o de um sabor custa 5 reais e o de 2 custa 8. Eu sei que custa 5 por quê? Porque é o mais barato, né? Possivelmente seja o mais barato mesmo. Então, eu vou dizer que 5 vezes x, né? Que é o valor de cada sorvete, que é 5, vezes x, mais o valor dele, de 2 sabores, que é 8, vezes y, ele vai dar igual a 102 reais. Ou seja, nós temos aqui duas equações distintas, mas que estão associadas num sistema, né? Porque elas estão relacionadas ao mesmo problema. Então, sendo assim, nós temos uma solução apenas para esse problema, né? Se eu levar em consideração apenas uma dessas equações separadamente, por exemplo, se eu pegar só essa de cima aqui, né? A primeira, eu teria eu teria infinitas respostas, né? Para esse valor aqui também, eu também teria infinitas respostas, mas quando eu associo os dois num sistema, só há uma solução, só há uma resposta possível para esse problema. Então, agora nós vamos resolver esse problema aqui, tá? Primeiro, existem três métodos mais conhecidos para resolver esses problemas, esse sistema de equações. Os métodos mais conhecidos são o da adição e da substituição, são bastante utilizados. E os livros didáticos também traziam, há algum tempo atrás, um método chamado comparação, que ele não é tão utilizado atualmente, né? Acho que pouquíssima gente utiliza ele, né? Os mais utilizados são a adição e substituição. Então, eu vou ensinar para vocês o método da substituição, ou perdão, da adição. Ela consiste em quê? Eu vou ter que somar essas duas equações de forma que eu elimine uma dessas duas variáveis, né? Uma das duas incógnitas. Então, qual seria o que é que eu posso fazer para eliminar uma das duas, né? Se eu somar aqui, ó, x mais 5x vai dar 6x, aqui y mais 8y vai dar 9y e aqui vai dar 117. Então, ó, continua as duas incógnitas.
Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um número e multiplicar por qualquer uma dessas duas aí. E quando eu fizer isso, eu vou adicionar duas, de modo que uma dessas duas variáveis aqui fique negativa e que eu possa eliminar, né? Veja só como é que vai consistir, né? Por exemplo, eu posso multiplicar uma grande pista que eu tenho aqui, ó. Claro que eu tenho um x e o y sozinho, eu posso multiplicar por 5 ou por 8. Mas como aqui é positivo, eu multiplico com ele pelo sinal contrário. Então, eu vou multiplicar por menos 5. Eu já tenho essa pista que eu posso usar esses dois números, né? Então, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 5. Como é que eu vou fazer? Menos 5 vezes x vai ficar menos 5x. Aqui, ó. Menos 5 vezes y. Ó, mais com menos é menos, né? Menos 5y. E aqui, ó. Menos 5 vezes 15 vai dar menos 75, né? Então, eu vou fazer agora a soma dessas duas equações aqui, ó. As duas que eu obtive. Dessa que eu já tenho aqui com essa outra que eu obtive. Agora é só somar. Quando eu fizer aqui 5 menos 5 vai dar 0. Então você faz só eliminar isso aí. Você eliminou a variável x. Sobrou o quê? A variável y. Aí agora eu tenho aqui 8y menos 5y, certo? Então 8 menos 5 são 3. 3y, e aqui eu tenho 102 menos 75, vai dar igual a 27, né? Então, se 3y é igual a 27, então y vai ser 27 dividido por 3, em que 27 dividido por 3 é igual a 9. Feito. Agora nós temos o que? Encontramos o valor da variável y, vamos para a x. Eu vou pegar essa equação aqui, vou reescrever ela aqui do lado, tá? X mais y é igual a 15. Então x mais o valor de y é 9, dá igual a 15, né? Eu quero encontrar o valor de x, observe bem. Eu tenho x mais 9 igual a 15. Então, eu tenho que encontrar um número que somado com 9 dê igual a 15, certo? Qual é o número que eu somo com 9 que dá igual a 15? Só você fazer 15 menos 9, que dá igual a 6. Então, x é igual a 6 e y é igual a 9. Esse x representava o sorvete de um sabor e o 9 o de 2 sabores, né? Ou seja, esse número aí, eles compraram o quê? Compraram 6 sorvetes de um sabor e 9 sorvetes de 2 sabores. São os números que foram representados lá, né? Agora, uma coisa interessante que a gente pode fazer é representar geometricamente esse sistema aí, né? Eu vou começar com esse sistema, depois eu vou mostrar um detalhe para vocês que é bem interessante, ó. Veja só. Eu tenho aqui, ó, 2x mais y igual a 1. Vou pegar essa primeira equação. Eu vou fazer parecido com o que eu fiz agora há pouco, né? Eu vou isolar o y no primeiro membro, que o y está sozinho, vai facilitar bastante isso, tá? Então, passando o 2x para o segundo membro, ele está positivo e negativo. Então, o y é igual a 1 menos 2x. Agora, na segunda equação, eu tenho 2x menos y igual a 3, né? Eu vou fazer a mesma coisa, ó, pegar o 2x, passar para o segundo membro, ó. Então vai ficar menos y, né? Igual a 3 e o 2x fica negativo. Agora veja bem, esse y ele não pode ficar negativo, eu quero o valor de y, não de menos y. Então, multiplicando toda a equação por menos 1, o que é que eu faço? Eu troco o sinal de todos os elementos da equação. Aí veja só, o y que era negativo ficou positivo, o 3 estava positivo aqui, né? Quando não tem sinal é positivo, fica negativo, e o 2x que era negativo fica
positivo. Eu vou usar esses dois números para resolver o nosso sistema. Veja bem, vou colocar bem aqui a nossa equação, que é essa equação que eu encontrei aqui, tá? 1 menos 2x. Aí, substituir agora o valor de x por menos 2. Mais uma vez eu digo para vocês, qual é o valor que eu escolho para colocar aqui? O valor que eu quiser colocar, você pode colocar, tá? Você pode colocar 2, 3, 4 valores, quantos você precisar. E quantos você julgar necessário. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1 menos 2x, né? Então vai ser 1 menos 2 vezes menos 2. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo. Isso vai ficar 1 mais 4, que é igual a 5. Depois, substituir o x por menos 1, vai ficar 1 menos 2 vezes menos 1. Então, menos e menos vai dar mais, vai ficar 1 mais 2, que é 3. Agora, substituindo por 0, ó, 1 menos 2 vezes 0. Esse 2 vezes 0, você já podia cortar bem aqui logo, se quisesse, né? E botar só o resultado que é 1, porque só sobrou 1, né? 1 menos 0 é 1. Então, só sobrou 1, praticamente. Você bota agora o valor de x igual a 1, fica 1 menos 2 vezes 1, que é 1 menos 2, né? Que dá igual a menos 1. E 1 menos 2 vezes 2, que dá 1 menos 4, que dá igual a menos 3. Bom, na primeira equação nós obtivemos esses valores. Ó. Na segunda equação, aqui eu obtive y igual a menos 3 mais 2x, eu vou substituir por esses valores aqui, né? Eu comecei do menos 1, mas, como eu falei para vocês, vocês podem iniciar do valor que vocês acharem legal, né? Achar necessário. Eu tenho aqui menos 3 mais 2 vezes menos 1. Ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Então, menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Depois, menos 3 mais 2 vezes 0. Ó, 2 vezes 0 vai dar 0, né? Fica menos 3 mais 0 é menos 3. Depois vai ser menos 3 mais 2 vezes 1. Eu tenho aqui 2 vezes 1 são 2. Então, fica menos 3 mais 2, que é menos 1. Aí, menos 3 mais 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 são 4, fica menos 3 mais 4. Subtraindo, 4 menos 3 é 1. E por último, menos 3 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 são 6. 6 menos 3 são 3. Terminado de encontrar esses valores, vamos traçar o nosso gráfico, né? Que nós temos o nosso sistema. E vou traçar primeiro o gráfico da primeira equação, que está na cor azul. Aqui nós temos os pares ordenados, ó. Aqui está nosso plano cartesiano. Aí eu vou começar por menos 2 e 5, ó. Partindo do menos 2, subo a reta. E aqui eu vou fazer o encontro com o 5, né? Menos 2 e 5. Aqui fica o nosso primeiro ponto. Depois eu vou traçar o ponto menos 1 e 3. Então, marcando menos 1 até o ponto 3. Agora observe, ó, esse ponto aqui, né? Ele tá seguindo, a reta está seguindo nessa direção. Possivelmente o próximo vai ser por aqui, o outro vai ser mais aqui. Você observa se está realmente correto, né? Aí depois eu tenho um ponto 0 e 1, ó. X igual a 0, y igual a 1. Lembrando, ó, se o x for 0 e o y for 1, o ponto vai ficar em cima do 1 no y. Aí, ó, exatamente aqui em cima da reta. Depois eu tenho 1 e menos 1. 1 no x aqui, não é? E menos 1 no y aqui, ó. Então é daqui, eles vão se juntar aqui, ó. Aqui é 1, saindo aqui do menos 1. Então, no cruzamento eu marco esse ponto. E por último, eu tenho o ponto 2 e menos 3. Do 2 eu desço até o menos 3 e do menos 3 eu traço a reta até encontrar com a reta que eu já tracei do 2. Então aqui
eu tive, como é que eu digo, eu traço o meu gráfico, né? Eu traço a minha reta. Pronto. Feito isso, agora nós vamos passar para a próxima equação, que é 2x menos y igual a 3, né? Coloquei já que os valores que eu encontrei, né, na anterior. Vou agora começar a traçar esses pontos aqui, ó. Eu vou começar primeiro no ponto menos 1 e menos 5, ó. O x é menos 1 aqui, não é? Aqui eu tenho x igual a menos 1 e aqui eu tenho x igual a menos 5. Agora, o que é que eu vou fazer? Traçar menos 1 e menos 5. Ó. Daqui do menos 1, eu desço até ela chegar no menos 5. Ó. Aí, faz o encontro das duas retas. E no cruzamento das duas retas, eu traço o ponto. Que agora eu vou traçar na cor amarela, certo? Próximo exemplo, ó, o próximo ponto é 0 e menos 3. Ó. X igual a 0, y igual a menos 3. Então, se o x é igual a 0, vai ficar sobre o menos 3. Então fica em cima da reta onde y é igual a menos 3. Próxima, ó, ponto 1 e menos 1. Ó. Esse ponto que já está aqui marcado, né? Então eu vou... fica exatamente igual sobre o outro ponto, né? Aí depois eu tenho qual ponto? Ó, 2 e 1, x igual a 2, que é aqui, né? E y igual a 1, que é aqui, ó. Vocês podem ver aqui, né? Então, vou marcar agora esse ponto. Traço aqui a reta, e traçando a reta do 1, no cruzamento, coloco o ponto, né? Depois vai ser x igual a 3, y igual a 3, ó. X igual a 3 aqui, né? Y igual a 3 aqui. Então, ó, traça a reta até chegar no 3 e uso o encontro aí para chegar no 3 do y. Então, ó, mais uma vez tracei o meu ponto, né? Agora, quando a gente traçar esse outro gráfico, vocês observam o seguinte, né? Esses dois gráficos, eles têm um ponto em comum. Esse ponto em comum, eu vou destacar ele aqui com esse ponto preto maior. Vocês estão vendo aí, né? Que ele está localizado no ponto 1 e menos 1. Se você for na nossa tabela aqui, você observa que o ponto 1 e menos 1, ele faz parte das duas equações, da solução das duas equações. Ou seja, quando eu tenho esse encontro aqui, esse ponto aqui, ele é a solução desse sistema aqui, ó. Tá vendo? A solução desse sistema aqui é o ponto 1 e menos 1. Aí você pode me perguntar, professor, se eu fizer utilizando aquele mesmo método que você utilizou agora há pouco, chamado método da adição, eu consigo encontrar esse mesmo ponto? Você consegue. Veja só. Eu tenho aqui a mesma equação, né? Aí eu vou usar ela aqui. Olha. Então eu já tenho aqui um y positivo e um y negativo. Então eu posso eliminar o 2, ó. 2x, ou perdão. Aqui. E aqui. Até um y e menos y. Eu posso somar esses dois aqui, ó. 2 mais 2 são 4x. E aqui dá igual a 4. Então, qual o valor de x? É 4 dividido por 4, que é igual a 1. Eu posso substituir esse x em qualquer uma dessas duas equações aqui, ó. Eu substituir nessa primeira. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, 2 vezes 1 são 2. Mais y é igual a 1. Então, y é igual a 1. Aqui vem negativo para cá, o 2.
Então, y vai ficar igual a 1 menos 2 menos 1. Então, a solução, você observa que é igual nas duas situações. É o par ordenado 1 e menos 1. Vamos fazer mais um exemplo aqui para representar geometricamente esse ponto aqui, né? Esse sistema. Vou pegar primeiro as duas equações, né? Vou ajeitar aqui para poder facilitar. Ó. Então, x mais y igual a 7. Então, isolando o y no primeiro membro, passando o x para o segundo, o x vai negativo, né? Então, fica 7 menos x. Na segunda, eu tenho aqui 3x menos y, deixando o y no primeiro membro, vai ficar menos x menos y igual a 5 menos 3x. Então, multiplicando por menos 1, eu troco todos os sinais, o y fica positivo, o 5 fica negativo, e o 3x que estava negativo fica positivo. Agora é só nós traçarmos os pontos, né? Encontrarmos o valor de cada ponto, né? Botando aqui primeiro x igual a menos 1. Mais uma vez eu ressalto que esses números aqui você escolhe. Então você utiliza os números que você achar mais convenientes. Então 7 menos x vai ficar 7 menos 1. Então menos e menos vai ficar mais, fica 7 mais 1 que é 8. Depois, substituindo o x por 3, ó, fica 7 menos 3, que dá igual a 4. Depois, substituindo o x por 6, 7 menos 6, que é igual a 1, certo? E substituindo o x por 8, fica 7 menos 8, que é menos 1. Na segunda equação, vou multiplicar aqui também, né? Ó, porque eu vou ter agora substituindo o x por 0. Ó, menos 5 mais 3 vezes 0. Você poderia até cortar isso aqui, né? Que não sabe que vai dar 0 mais 0. Menos 5 mais 0 é menos 5. Substituindo o x por 2 agora. Fica menos 5 mais 3 vezes 2. Vai ficar menos 5 mais 6. Ó, 6 menos 5 é 1. Pronto. Agora substituindo o x por 3. Fica menos 5 mais 3 vezes 3, né? Menos 5 mais 3 vezes 3 são 9. Menos 5 mais 9 dá 4, né? 9 menos 5 dá 4. Então agora o último é o x por 5. Menos 5 mais 3 vezes 5, que são 5, tá? Perdão. Então fica menos 5. Aí 3 vezes 5 são 15, então fica menos 5 mais 15. Então 15 menos 5 é 10. Pronto. Traçando o gráfico agora. Temos aqui nosso plano cartesiano, nosso sistema, e começando pela primeira equação, né? Estamos aqui x e y. Marcar agora os pontos menos 1 e 8, né? Então x é igual a menos 1 aqui. E o y é igual a 8 aqui, né? Então vai sair do menos 1 até encontrar no 8, ó. Então, os dois pontos se encontram, duas retas se encontram, eu marco o ponto. O próximo, ó, x igual a 3, y igual a 4, ó. X igual a 3 aqui, y igual a 4 aqui, né? Então, ó, traçando a partir do 4, as duas retas se encontram, marco o ponto. Depois, x igual a 6, y igual a 1, ó. X é igual a 6 aqui, y é igual a 1 aqui. Marquei, pronto. Marco o nosso ponto. O próximo é 8 e menos 1, ó. Tá aqui o 8, ficou assim meio apertadinho, mas dá pra você ver aí, ó. E o menos 1. Aí, marco aqui o nosso ponto. O primeiro gráfico, o gráfico da primeira equação, fica assim, ó. A reta é essa reta azul. O próximo gráfico, ficou em amarelo, que é 3x menos y igual a 5. Nós temos aqui os valores que nós colocamos para x, né? E y, os valores que nós encontramos para y, começando por x igual a 0, y igual a menos 5. Ó. X igual a 0, vai ficar, o y vai ficar
o ponto vai ficar no menos 5, que é a outra coordenada. Então, se x é igual a 0, o ponto vai ficar no menos 5. Depois, eu tenho x igual a 2 e y igual a 1. X é igual a 2 aqui, não é? Ó. Y é igual a 1 aqui, ó. É só encontrar com essa reta aqui, né? Ó, você tá vendo? É encontrar bem aqui. Vocês viram aí? Então, nessa junção aí, eu vou colocar o meu ponto. Depois, x igual a 3 e y igual a 4. Porque esse ponto já está marcado, eu fiz só colocar ele aí, ó, exatamente igual em cima onde estava o outro, ó. Depois, x igual a 5 e y igual a 10. Eu subi do 5 até chegar no 10 e do 10 eu saio até encontrar com a reta do 5. Marco o ponto mais uma vez. Aí, depois que eu marquei os 4 pontos, tenho aqui minha reta. Ó, feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Vocês não lembram que eu falei agora há pouco, o que significa esse lugar aqui, onde as duas retas se cruzam. Destaquei de preto, que é a solução desse nosso sistema aqui. Que essa solução, eu coloquei aqui de modo que ela aparecesse nas duas tabelas, né? Então, que é a solução é o quê? É o x igual a 3 e y igual a 4. Então, a solução desse nosso sistema é essa aqui, ó. X igual a 3 e y igual a 4. Agora, como treino para vocês aí em casa, eu vou deixar para vocês resolverem esse sistema aqui utilizando o método da adição, né? Que foi o método que nós utilizamos aqui na aula de hoje. Aí vocês vão comparar e vão ver que é exatamente esse mesmo valor que nós encontramos aqui utilizando o gráfico. E pessoal, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem a aula, tenham entendido tudo e até a próxima aula, pessoal.